Vamos falar de Vasco, uma matéria que eu indico vocês lerem, a maioria já leu, no Globo Esporte, no Rafael Jaco e Tabro Smith. Vasco deve ao elenco, no elenco atual, mas incluindo aí os luvas, outros direitos de imagem, mas num total de 13 milhões e 200 mil. Ué, eu tava todo dia. Ué, Pedrinho não salvou o Vasco? Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e amanhã a bola vai rolar e como vai rolar pela segunda fase da Copa do Brasil lá no Newton Santos, no nome de um dos maiores laterais esquerdos do futebol brasileiro, um dos ídolos do Botafogo, o Geão, é a casa do Botafogo. E Nova Iguaçu e Vasco é um jogo único, né, da segunda fase. O Vasco poderia ter se livrado dessas duas primeiras fases da Copa do Brasil se tivesse ficado até em 8º lugar do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu, ficou em 9º e teria, se tivesse ficado em 8º, teria pulado essas fases, só estreado na Copa do Brasil na terceira fase, mas não conseguiu, passou sem problemas do União, do Mato Grosso, e agora vai pegar o Nova Iguaçu. E de novo, quem vencer avança para a terceira fase, e se houver empate nos 90 minutos, decisão por pênalti. Enquanto o rival que vai disputar a Copa Libertadores mais uma vez, vai passar a semana só treinando o jogo de sábado, das semifinais do Campeonato Carioca. Bom, e encerrou as atividades visando o jogo contra o Nova Iguaçu. O técnico Fábio Carelli pode abandonar, já se trata um adversário teoricamente mais fraco no esquema de 3 volantes, e o Lorde Augusto, que a torcida está morrendo de amores, e pelo menos as mais simpatizantes da diretoria, que segundo as palavras do Pedrinho foi um ato de coragem, aquele show de antiprofissionalismo que o Lorde deu nas lives, quando ele estava lá na Turquia, dizendo que ia faltar treino, faltou um treino, ia faltar mais um, que o presidente do clube que ele estava é um chato, que se ele não fosse para o Vasco ninguém iria. Ele achou que não há ato de profissionalismo e de coragem, né? Eu acho que é um antiprofissionalismo, um show. E ele pode ganhar uma oportunidade num ataque, fazer um trio de ataque com o Ryan e com o Vaete. E a dupla de volantes ser o Hugo Moura e o Jair. Mas vamos aguardar que minutos antes da partida, o técnico Fábio Carelli não vai fornecer os 11 titulares, mas não deve fugir muito disso. Provável time do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Freitas e Lucas Pinton, o Moura, Jair e Felipe Coutinho. Lorde, Ryan, Vaete deveriam ser esses 11 que iniciarão jogando amanhã lá no Newton Santos contra o Nova Iguaçu. Bom, uma matéria aí, ó,
Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e amanhã a bola vai rolar e como vai rolar pela segunda fase da Copa do Brasil lá no Newton Santos, no nome dos maiores laterais esquerdos do futebol brasileiro, um dos ídolos do Botafogo, o Engenhão é a casa do Botafogo. E Nova Iguaçu e Vasco é um jogo único, né, da segunda fase. O Vasco poderia ter se livrado dessas duas primeiras fases da Copa do Brasil se tivesse ficado até em 8º lugar do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu, ficou em 9º e, né, teria, se tivesse ficado em 8º, teria pulado essas fases, só estreado na Copa do Brasil na terceira fase, mas não conseguiu, passou sem problemas do União, do Mato Grosso, e agora vai pegar o Nova Iguaçu. E de novo, quem vencer avança para a terceira fase, e se houver empate nos 90 minutos, decisão por pênalti. Enquanto o rival que vai disputar a Copa Libertadores mais uma vez, e, vai passar a semana só treinando para o jogo de sábado, das semifinais do Campeonato Carioca. Bom, e encerrou as atividades visando o jogo contra o Nova Iguaçu. O técnico Fábio Carelli pode abandonar, já se trata um adversário teoricamente mais fraco no esquema de 3 volantes, e o Lorde Augusto, que a torcida está morrendo de amores, e pelo menos as mais simpatizantes da diretoria, que segundo as palavras do Pedrinho foi um ato de coragem, aquele show de antiprofissionalismo que o Lorde deu nas lives, quando ele estava lá na Turquia, dizendo que ia faltar treino, faltou um treino, ia faltar mais um, que o presidente do clube que ele estava era um chato, que se ele não fosse para o Vasco ninguém iria. Ele achou que não há ato de profissionalismo, de coragem, né? Eu acho que é um antiprofissionalismo, um show. E ele pode ganhar uma oportunidade num ataque, fazer um trio de ataque com o Ryan e com o Vaete. E a dupla de volantes ser o Hugo Moura e o Jair. Mas vamos aguardar que minutos antes da partida, o técnico Fábio Carelli não vai fornecer os 11 titulares, mas não deve fugir muito disso. Provável time do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Freitas e Lucas Vinton, o Moura, Jair e Felipe Coutinho. Lorde, Ryan, Vaete deveriam ser esses 11 que iniciarão jogando amanhã lá no Newton Santos contra o Nova Iguaçu. Bom, uma a manchete assinada pelo Rafael Zarco. Abraço ao Rafael Zarco, ao Tablo Smith, um abraço ao Tablo Smith. Fizeram um levantamento e o Vasco tem dívidas, e o Vasco inclusive admitiu essas dívidas para processos de recuperação judicial. Empresários morrem de medo desse termo recuperação judicial, mas segundo o Pedrinho, em termos de futebol, uma coisa boa. E no total dessas dívidas, uns atletas do Vasco devem direitos, imagens, outros devem luvas, os salários estão em dia. O salário na carteira de trabalho estão em dia. Agora,
os direitos de imagem, uns direitos de imagem, outros de luvas, o Vasco ainda deve. Um dos maiores que o Vasco deve é o João Vitor, né, um zagueiro que veio na gestão Alexandre Matos, ainda pela 77. O Vasco deve 3.200.000 só de luvas. O Dimitri Paé, que veio com a 77, ainda na gestão Paulo Braz, 2.200.000. Mais a 77, mas eu já sei que os simpatizantes vão falar isso. Respirem fundo. Já deve aquele que, cracaço, vindo da atual diretoria, vindo do Marcelo Santana, do Pedrinho, o Vasco deve 1.400.000 de luvas. Quem deve 1 milhão e pouco, tinha um cara que todas as vezes que o Vasco precisou, o Vasco deu oportunidade, não aproveitou, não pode falar de ninguém. Paé já resolveu alguns jogos. João Vitor também. Na zaga, mas já teve boas atuações. Fez gol da vitória contra o Vitória ano passado, lá em Salvador. Que aliás é o único gol que ele tem como profissional até hoje. E o João David. Tem outros vindo da atual diretoria também. Não se enganem. E calma, ainda vai aparecer, não vai faltar muito desses 3 super craques que os estudantes do Leme jurava que com o Pedrinho Vasco tinha dinheiro. Daqui a pouco vai aparecer Lorde Augusto, o aluno. Essa diretoria não. Esse levantamento, muito bem feito pelo Tablo e pelo Rafael, mostra claramente que o Vasco precisa ser investidores, a SAF precisa ser vendida. Mas ele está tentando montar, está tentando reconstruir, como ele falou, mesmo, tem que fazer a limpeza. A limpeza que eu imagino que ele está fazendo é tirar todo mundo que vem da 77, todos os atletas que vêm da 77, que juram jornalistas na situação, para assim dizer, que hoje vivemos, se tem um preço para você conseguir entrevista com o atual presidente. Você tem que só bater tapinha nas costas, elogiar o presidente, dizer que ele salvou o Vasco, que a 77 é a mais maldita do mundo, a 77 é a maçã que a Eva comeu, que o mundo virou mal. Daí, e ele jurou que os 300 milhões, 240 milhões que a 77 teria que dar o aporte no setembro do ano passado, porque ele não quis esperar, não quis pagar para ver se a empresa norte-americana faria ou não. Não faria falta. Eu estou vendo que não está fazendo falta. Mas me dizem que ele salvou o Vasco de quê? Porque eu não estou vendo o quê? Ele salvou o Vasco. Vocês leram a biografia dos jogos? Ou no maior rival dele, me fugiu agora o
o nome do criador da Microsoft, né? Mas, seja como for, os dois caras diferentes que no filme que se fala, o filme do Steve Jobs, que ele só ficava ligando um investidor, apareceu um investidor na casa dele e correu atrás. Foi a tudo que é lugar. Pedrinho acha que o investidor tem que cair pro céu, ele manda um beijinho pro céu e acha que vai vir um investidor. Isso não anda com grego. Teve isso, hoje eu vou falar, mas se o cara não fez proposta, ele não pode ficar esperando se o cara vai fazer ou não uma proposta. Tem que continuar correndo atrás, até porque quanto mais interessado estiver, melhor. Até porque quem estiver realmente interessado vai querer superar, melhorar sua proposta para vencer o outro. Só se tem uma coisa boa dessa matéria, me mostrou novamente que o Vasco precisa sim ser vencido. Mas acho que não, acho que tem gente que acha que o amadorismo da associação é a solução. Bom, pelo visto, o Jean David é muito craque para ter essa dívida de 1.400.000, né? Então, é isso, galera. Antes de encerrar, teve isso hoje, logo hoje de manhã. Vai ter mais uma reunião com o Grego. Tem mais eternos pré-agendamentos, tem eternos reuniões que nunca acontecem. E também teve dizendo que tem fundo árabe interessado no Vasco, baseado no Pedro Lourenço disse numa entrevista aí num canal de TV que eles vão dar o Cruzeiro, que ele não quis vender. E nisso se sabe lá o que a bunda, Maomé, seja lá qualquer criança que você tenha ou não tenha, que vai espirrar no Vasco. É a monetização a qualquer custo. Eu recomendo que vocês tenham cuidado que vão consumir. Não está fácil. Então é isso, galera. Até amanhã com o nosso Desperta, a análise da escalação, análise do primeiro tempo e repercutir tudo que rolar lá no Newton Santos. Até mais. Galera, até o nosso Desperta Vascaíno, que será o pré-jogo, o Vasco, Nova Iguaçu e Vasco. E depois, às 8h30 da noite, terá a análise rápida da escalação, depois da análise rápida do primeiro tempo e repercutir tudo que rolará no Newton Santos, que terá a transmissão da Sport TV e no PML. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno e depois um show lá no Newton Santos. Até mais.